Bom, hoje no trabalho de geografia eu irei falar sobre o efeito estufa. O que é efeito estufa? O efeito estufa atmosférico natural, responsável pela manutenção de vida na Terra. Sem a presença desse fenômeno, a temperatura na Terra seria muito baixa, em torno de 18 graus Celsius negativos, o que impossibilitaria o desenvolvimento dos seres vivos. Existem na atmosfera diversos gases de efeito estufa capazes de absorver a radiação solar irradiada pela superfície terrestre, impedindo que todo o calor retorne ao espaço. Parte da energia emitida pelo Sol à Terra é refletida para o espaço. Outra parte é absorvida pela superfície terrestre e pelos oceanos. Uma parcela do calor irradiado de volta, de volta ao espaço é retida pelos gases do efeito estufa presentes na atmosfera. Dessa forma, o equilíbrio energético é mantido, fazendo com que não haja grandes amplitudes térmicas e as temperaturas fiquem estáveis. Eu vou falar um pouco também sobre os tipos de gases do efeito estufa. Um dos gases é o dióxido de carbono. Ele é o mais abundante entre os gases do efeito estufa, visto que pode ser emitido a partir de diversas atividades humanas. O uso de combustíveis fósseis, como carvão mineral e o petróleo, é uma das atividades que mais emitem esses gases. Desde a era industrial, houve um aumento de 35% da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Outro gás é o gás metano. Ele é o segundo maior contribuinte para o aumento das temperaturas na Terra, com poder 21 vezes maior que o dióxido de carbono. Ele provém de atividades humanas ligadas a aterros sanitários, lixões e pecuária. Além disso, pode ser produzido por meio da digestão de ruminantes e eliminado por eructação, arruto, ou por fontes naturais. Cerca de 60% da emissão de metano provém de ações antrópicas. Outro gás é o óxido nitroso. Ele pode ser emitido por bactérias no solo ou no oceano. As práticas agrícolas são as principais fontes do óxido nitroso advindo da ação humana. Exemplos dessas nitrogenadas e tratamentos de dejetos: o poder de dióxido nitroso de aumentar as temperaturas é 298 vezes maior que o do dióxido de carbono. Outro gás também são os gases fluoretados. Eles são produzidos pelo homem a fim de entender as necessidades industriais. Como exemplos desses gases, podemos citar hidrofluorocarbonetos, usados em sistemas de arrefecimento e refrigeração; hexafluoreto de enxofre, usado na indústria eletrônica; perfluorocarbono, emitido na produção de alumínio; e clorofluorocarbono, responsável pela destruição da camada de ozônio. Também falarei um pouco das causas do efeito estufa. Bom, nos últimos anos houve um considerável aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. As atividades humanas ligadas à indústria, as atividades agrícolas, o desmatamento e o aumento do uso dos transportes são os principais responsáveis pela emissão desses gases. É válido ressaltar que o efeito estufa é um fenômeno natural essencial para a manutenção de vida na Terra, já que mantém as temperaturas médias, evitando grandes amplitudes térmicas e o esfriamento externo do planeta. Contudo, a intensificação das atividades industriais e agrícolas, que demandam áreas para produção e consequentemente geram grande desmatamento, e o uso dos transportes aumentaram a emissão de gases de efeito estufa à atmosfera. Irei falar sobre as consequências do efeito estufa. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o sistema climático pode ser alterado, trazendo danos irreversíveis, como derretimento das calotas polares e aumento do nível do mar, agravamento da segurança alimentar, prejudicando as colheitas e a pesca, extinção das espécies e dano a diversos ecossistemas, perda de terras em decorrência do aumento do nível do mar, que isso ficaria as cidades próximas ao litoral,
que provocará também ondas migratórias escassas de águas em algumas regiões, inundâncias na latitude do norte e no Pacífico Equatorial, riscos de conflitos em virtude da escassez de recursos naturais, problemas de saúde provocados pelo aumento do calor. E o último, a previsão do aumento de temperatura em até 2 graus Celsius até 2100, em comparação ao período pré-industrial, 1850 a 1900. Bom, esse o, foi o falado do efeito estufa. Professor, eu peço perdão se houve alguns gritos do meu irmão, mas aqui em casa é assim todo dia, então já peço desculpa pro senhor. Obrigado.